Fala, meus amigos do sétimo ano, tranquilidade? Vamos começar agora então o quarto bimestre, tá certo? Vamos ter atenção, que a matéria não é difícil, a gente só precisa ficar atento e acompanhar desde o início. No caso, começando hoje a nossa primeira aula sobre esse assunto aí. A gente está começando lá no capítulo 10, onde a gente está falando de razão e proporção, ok? O que é isso? Razão e proporção. Vamos entender primeiro o que é razão, tá certo? Razão, primeiro que eu preciso saber, é uma divisão, então olha lá, razão é uma divisão na ordem apresentada, divisão na ordem que o exercício estiver me falando, tá certo? Mas sempre é uma fração, né? Que é uma divisão. Então o que ele falou aqui, por exemplo, ó? Em uma sala com 10 meninas e 20 meninos, qual a razão entre meninas e meninos? E meninas para o total. Então, qual é a razão? Eu já sei que é uma divisão. Entre quem? Meninas e meninos. Então ele não falou meninas primeiro e meninos em segundo? Então a razão, na primeira pergunta, a razão vai ser meninas. Quantas meninas são? 10. E quantos meninos são? 20. Razão é 10 para 20. E aí eu vou ver se dá para simplificar ou não. Vê se dá para simplificar. Dá. Aqui eu cortei o zero, cortei o zero. Então a razão ficou o quê? 1 para 2. Então é essa razão de meninos para meninos. E meninas para o total? É minha pergunta número 2. Quantas meninas são? São 10. E qual é o meu total? Não é 10 mais 20? Então é 10 para 30. Dá para simplificar? Dá. Então é 1 para 3, tá vendo? Então você percebe que não tem nenhuma complicação. Então o que é razão? É divisão na ordem apresentada. Depois que eu fizer a divisão de quem sobre quem certinho, eu vou lá e vejo se dá para simplificar. Só isso matou, beleza? E existe algum tipo de razões que são muito importantes que a gente vai aprender agora no sétimo ano. Então olha esses 3 exemplos aqui de razão. Primeira razão que a gente fala é a escala. É uma razão. Razão de quem? Escala é uma razão de desenho pelo real, tá certo? O que é desenho pelo... Detalhe, tem que estar na mesma unidade, tá? Atenção que tem que estar na mesma unidade, senão vai dar ruim. Anota isso daí no seu caderno, marca como importante, dá um pause, dá um print, anota no post, o que for, mas anota. O que ele falou aqui, ó? Desenho sobre real. Então o que é o desenho? É o tamanho do desenho que eu tenho lá. Se eu estou fazendo um desenho aqui, se eu tenho um quadro e eu falo aqui, ó, fiz a representação de um quadro aqui, ó. Pronto. O que é o desenho? Essa distância que tem 1 centímetro. O que é o real? Vou ver qual o tamanho que um quadro tem. Esse quadro aqui deve ter 30 centímetros. Vamos botar 30 centímetros. Então, qual vai ser a escala? Centímetro, centímetro. Escala vai ser, no exemplo, 1 para 30. E acabou. Tá certo? Centímetro, centímetro, 1 para 30. Você já sabe fazer uma escala. A mesma coisa o processo inverso. Se eu já tiver escala e quiser uma das duas medidas. Mas isso a gente vai fazer exercícios. Vocês vão ver que não tem nenhum mistério. É só praticar que a gente consegue. Tá certo? É o primeiro caso. Segundo caso, a gente fala de escala. Ela pode ser representada na escala ainda, quer dizer, na forma de fração, conforme eu fiz aqui, ou da forma mais comum que você vê no Google Maps. Você pode abrir até seu Google Maps na hora que você estiver vendo isso daí. Você vai ver que lá no cantinho, na parte inferior direita, tem um pedacinho assim, ó. Tem um espaço, uma distância, e tem um valor do lado dessa distância. No caso aqui, vamos supor, essa distância equivale a 550 quilômetros. Então, eu estou falando do mapa do Brasil, vamos botar assim. A cada pedacinho daquele ali, ele muda esse valor. Então, o que vai acontecendo lá? Conforme você vai dando zoom, ele vai mudando. Quanto mais próximo o zoom, esse valor vai diminuindo, ou unidade ou quilometragem. E quanto mais distante for o zoom, esse valor vai aumentando e a distância vai modificando, tá certo? Então, é muito utilizado no sistema de mapas, no sistema de você calcular a distância entre 2 pontos, você saber, precisa entender um pouco de escala aí, ok? Agora o segundo exemplo, densidade demográfica. Então quer dizer, qual a densidade demográfica daquela região? Quer dizer, está muito cheio, está muito vazio? Então não importa quantos habitantes tenham, importa sim quantos habitantes tenham por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Então é isso que você precisa prestar atenção, tá certo? Então o que é densidade demográfica? É a quantidade de habitantes pela área ocupada. Isso a professora de Geografia, Camila, pode dar mais uma palavrinha com vocês sobre isso, se vocês estiverem vendo, ou vai ver depois, não sei. Mas é isso que é densidade demográfica, tá certo? É cálculo de matemática para saber essa densidade aí, tudo bem? E o último exemplo é a velocidade média, é a distância
sobre o tempo. Você quer ver um exemplo que você vê todo dia? Qual a velocidade média de um carro? 10 km por hora. O que isso quer dizer? Que a cada 1 hora ele anda 10 km. A gente sabe que é devagar porque a gente já tem essa noção. Mas sempre vai ser uma medida de espaço, de distância, sobre uma unidade de tempo, tá certo? A gente fala lá 100 km por hora. O que isso quer dizer? Que a cada 1 hora ele vai andar 100 km. Aí você tem uma velocidade média. Carro de Fórmula 1, 330 km por hora. Você já sabe que a cada 1 hora ele anda 330 km. Então assim a gente consegue ter uma noção de razão que você tem o exercício aí, tá certo? Vamos fazer os exercícios disso aí lá no livro. Vou falar com vocês já já. E a gente consegue praticar isso daí. Beleza, meus amigos? Daqui a pouco a gente se fala lá. Valeu!